No geral, cara, como é que é a tua relação com o preso? É uma relação de respeito ou eles são folgados? Como é que é na média a relação com os presos que você vê na sua carreira, né? A minha relação com o preso, ela já vem aí, vai fazer 26 anos, né? Então, a relação policial, agente penitenciário, guarda, né? Tem várias maneiras de ser chamado, né? Seu funcionário. Você Com o funciona. preso, ela se modificou com o passar do tempo. Mas ela não se modificou tanto assim, porque existe um código interno, né? Quando você é novo, você vê que na verdade é uma relação jocosa. Ele está mais querendo te testar do que realmente colocar medo. Ele quer te testar o tempo todo. Ele não está pretendendo se prevalecer de você. Ele utiliza a sua inexperiência e vai te lidando ali, vai lidando daquele jeito que ele pode. Mas ele tenta arrumar um problema com você. A princípio, não. E até você entender isso, você passa por um processo de adaptação muito complicado. Todo mundo que entra no sistema, eu entrei em 97, mas eu tenho certeza que entra agora em 2023, 2024, é o mesmo processo de adaptação. Nosso cérebro não está formatado para aquilo ali. Nós não fomos criados pelos nossos pais para conviver naquele ambiente ali. Normalmente não. Então você, naquele momento ali, é um ambiente totalmente hostil, totalmente desfavorável e de pessoas que já demonstraram em diversos momentos que não são confiáveis. E alguns deles dispostos a tudo. Então, quando você entra naquele ambiente ali, é um ambiente impactante. Primeira vez que eu entrei ali, mas eu tremia muito. Eu tremia muito. Só de entrar. Poxa, eu estava na escola ainda, fui só entrar para fazer uma visita Qual técnica. presídio primeiro? Eu tremia. O antigo complexo da Frei Caneca, que foi demolido agora. Entrei numa unidade só para fazer uma visita. Eu falei, caramba, a perna não obedecia, a mão não obedecia. Minha coordenação motora fina não estava Não não tava em conseguia nem ordem. encarar os presos. Não, pô. Na cadeira de altíssima periculosidade na época. Levaram a gente para conhecer. Pô, falar que eu fiquei à vontade, ninguém ficou. Ninguém fica. Alguns disfarçam melhor, outros disfarçam menos, mas é uma situação impactante. Que cérebro está formatado para entrar no meio de uma penitenciária? Quando você é criança, quando você é adolescente, tudo que você vê através da televisão, alguém te conta alguma história, algumas histórias são fantasiosas ou fabulosas, não são exatamente como elas são. Você vê na televisão, ou é filme, ou é uma situação ainda exagerada. Então você tem umas referências ruins para a gente que não conhece. Eu não cresci nesse meio. Alguns colegas tiveram pais que já eram, né, agente penitenciário, eu não era. Eu não era um filho de um policial penal, de um agente penitenciário, de um guarda de cadeia. Então eu não conhecia isso na minha infância. Então quando eu entrei lá, eu entrei muito novo, numa época que realmente era bem diferente de hoje em dia, mas a relação com o preso, ela continua muito semelhante. Porque sabe o que norteia a relação do preso com o policial? É o respeito que ele tem por você. Não é a agressividade que faz ele te respeitar, é a sua honestidade. Você ganha o preso, na grande massa, pela sua honestidade, pela sua justiça, seu senso de justiça. E ele reconhece o seu senso de justiça, por mais que lá dentro exista um código de conduta próprio. Lá dentro tem um código de conduta próprio. Não é no estado do Rio de Janeiro, não é em Goiás, não é em São Paulo, não é em Santa Catarina. Eles têm um código de conduta próprio. O preso não aceita uma série de coisas. Lá dentro tem muita regra, muita regra. Todas as regras lá são para as lideranças se darem bem. Mas existe muita regra de convívio, de conduta. E é uma conduta que não é aceito o erro, não é aceito um desculpa. Na cadeia não se pede desculpa. Então, essa relação conosco também não é diferente. Eles entendem que, não, isso aqui é o espaço deles. Esse aqui é o meu espaço, esse aqui é o espaço dele. Não, você passa a ser o seu fulano. Você não é mais um representante do Estado, você passa a ser o seu fulano. Então a conduta, com o passar do tempo, ela passa a ser individualizada. O que de repente se faz com um policial penal, que hoje, vamos falar policiais penais, porque hoje em dia é policial penal.
O que faz com o policial penal, talvez não faça com outro. E não é porque aquele ali, ele é mais forte, porque ele é mais intimidador. Isso não é a conduta. Para vocês que estão entrando, isso é importantíssimo. Talvez tenham interesse na polícia penal. É a sua conduta, a sua honestidade que faz você ter o seu respaldo para trabalhar lá dentro. Uma pessoa honesta, que é justa lá dentro, que eles entendem que dá o direito deles, porque o que ele quer? Ele não quer muita coisa não. Ele quer poder ir no advogado, quer poder ir na enfermaria se ele estiver passando mal, ele quer ir na assistência social, resolver questões administrativas das coisas que ele precisa para conviver lá dentro, e quer ver a família na visita. Estou falando das questões legais. Ele só quer isso, que é o que você tem que dar. E se você dá isso daí, ele te respeita. Ele respeita você. Não importa que tipo de aparência você tem. Não importa se você é grande, se você é baixo, se você é moreno, se você é louro. É a sua postura. E agora, a sua firmeza no momento que você conversa é o diferencial. E eu acho que isso vem com os anos, com a experiência. A maneira como você influencia a mente. Que a gente fala entrar na mente. Se ele entrar na sua mente, você perde. Se você entrar na mente dele, você ganhou. É entrar na mente. Porque você está num lugar com 400, num banho de sol. 400, 800. É o quê? É a brabeza? É o Oliveira que ganha? Não, é a mente. É a mente. Então você... É aquela mesma situação do ciclo Oda. Observo, oriento, decido e ajo. É o tempo todo, a vida a gente faz isso o tempo todo. Então lá dentro não é diferente. Você chega e olha assim e fala, esse cara é louco. Todo preso acha que o policial penal é louco. É. Todo preso acha, pô. Porque ele não faria o que a gente faz. Ele vai sozinho combater 400 homens? Não vai. Mas o policial penal vai sozinho tomar conta de 400 presos. Num banho de sol. 400 que eu estou falando, no mínimo. Pode ser muito mais. Pode ser 800, pode ser 1000. Mas tudo aberto? O banho de sol é aberto. Os presos saem e vão aproveitar fazer o uso do banho de sol, que está previsto na LEP. Sim. É obrigatório, tem que soltar. Então, se você vai estar sozinho, se você vai estar com mais um, lá dentro. Fora a guarda que vai ter no entorno. Sim. Mas lá dentro, você vai estar sozinho. E aí? Não sou eu, não é o Oliveira. Não é o Oliveira. Não. É o policial penal. Ei, eu quero isso. Não. Não. Não, eu quero isso. Não. Não vai ser agora, vai ser depois. Ó, acabou. Para o futebol do preso. Campeonato que eles fazem, né? Caraca, você não pode impedir. Tem lá o futebol. Só que de tempos em tempos eles fazem o campeonato deles, não é proibido. Sim. Tem a bola. Se eles decidirem que aquele jogo tá valendo alguma coisa, não tem problema nenhum. Aí acabou o banho de sol. Pô, não acabou não. Acabou não, porque o jogo não pode acabar agora. E aí? Acaba o futebol ou não acaba? Como é que faz? Tem que negociar, né? Negociar não, acabou o futebol. É? Como é que é? Acabou o futebol. Acabou o futebol. Ele sabe que é a regra. Acabou. Não acabou. Que isso, meu chefe? Não pode acabar agora. Tá 1-1. Nós temos mais 5. Que? Tá 1-1? Acabou o futebol, pô. Aí tem que ter peito. Tem que ter essa habilidade para falar. Com quem você vai falar. Com quem você vai falar. Eu não vou falar com quem veio falar comigo. Eu vou falar com aquele que tá calado. Porque geralmente o que tá calado é o que manda. Uhum. Se quem manda me obedece, qualquer um tem que me obedecer. Então você vai logo nas lideranças. Ó, acabou. E vocês sabem Acabou. quem são, né? Todo mundo sabe quem é. Ó, acabou. Pô, meu chefe, tem como uma tolerância de 1 minuto. Tá faltando 1 minuto. Tudo é bom senso. Na vida tudo é bom senso. Não é no trabalho. Na vida tudo é bom senso. Se eu não tiver bom senso no tratamento com meus filhos, se eu não tiver bom senso no tratamento com a minha esposa, no tratamento com meus amigos, no trabalho. Na vida tudo não é bom senso? Se a gente não tiver bom senso, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Você acha que lá não vai ter bom senso? Tem que ter. Porque se lá, se você não tiver o bom senso, você passa para aquele outro lado. Aquele outro lado que o cara não te respeita. Então, ó, 1 minuto, nem 1 segundo a mais. Aí tu fica assim, relógio, mentira, não tá nem olhando. Não tá nem olhando. Ele mesmo vai falar assim, acabou o futebol. Então você tem que entrar na mente dele. Não, o funcionário ele é justo. Ele falou mais 1 minuto. Pô, ele me atendeu. Então agora acabou. Acabou. É igual filho. Você falou que não vai na festa, não vai na festa. Se você falou que vai, aí tua esposa vira e fala assim, você tem filhos? Tem filhos? E quando você fala que o filho pode fazer uma coisa, a esposa fala, não vai. É complicado, é uma situação difícil.
E quando ela fala que pode, você que não quer que vá. Eu não sou, É uma não sou situação- casado, não passo por isso, né? Mas existe, né, essa relação. Mas é uma relação muito difícil. Imagino que tem que ser bem... Se você vira pro filho e fala, olha, se você fizer isso, você não vai. Ou se você deixar de fazer essa Tem que sua tá bem responsabilidade, você não combinado, vai. tu e a tua esposa nisso, né, cara? Tá combinado que se você deixar de fazer isso, você não vai? Pô, não vai. Lá tem que ser igual. Tem que ter palavra. Uma das coisas que a gente aprende lá, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Se não é da tua alçada, não prometa. Mas se você prometer fazer alguma coisa, faça. Seja de bom ou seja de ruim. Se eu prometo que se eu falo, você não vai, não vá, pô. Não deixe, não mude de ideia. Porque isso pode comprometer toda uma relação profissional que você vai ter lá pra frente. Você está certo no que você está dizendo? Está dentro das normas, dos procedimentos de trabalho? Você está certo do que você está fazendo? Não, tenho certeza que o que eu estou fazendo está certo. Você disse não? Disse não. Então é não. Ninguém pode chegar dizendo sim. É sua responsabilidade dizer não, porque eu estou interferindo na tua vida profissional. No momento que você fala não e eu chego aqui, eu sou teu chefe e falo sim, pô, você não serve mais para nada. Não serve mais para nada. Entendeu? Sim. Tem que ter... A palavra não faz curva, né? Ali dentro da cadeia. Não tem O tiro, a flecha e a palavra não volta atrás.